That's life. That's life. That's what all the people say. As coisas da minha vida são muito a partir dessa vivência de cultura. Os textos que eu escrevo, nesse primeiro livro que eu fiz, que foi sobre a minha vida, que é o Autorretrato, ele tem muito de cultura popular, né? E nesse livro aqui eu recolhi o que a gente chama de causos, né? São histórias contadas pelos mais velhos. Então, muitas vezes eu já tinha esquecido a história porque os meus tios contavam quando eu era muito pequenininha, então eu recorri a primos mais velhos. Então, assim, foi minha família se juntou para lembrar histórias, né? Aí um primo lembrava uma história, ligava, outro lembrava outro detalhe, para poder compor esse livro. E o interessante é que, assim, muitas vezes a gente não se dá conta que a nossa vida, a vida de qualquer pessoa dá um livro, né? E se você tem que valorizar essa sua história para você poder valorizar a do outro, né? Para você ser uma pessoa consciente, se faz com a valorização dela, para ela poder reconhecer o valor do outro, né? Porque senão eu vou achar que só a sua história, né? Só a sua história é importante e não vou me colocar como uma pessoa cidadã que também faz parte dessa história. Então, se você conhece a sua, você vai poder valorizar do outro também. Então, isso é o que se trata nesse autorretrato, que é um levantamento da história da minha família, né? Não só a minha família como um núcleo, né? Um núcleo isolado, mas a minha família dentro da sociedade, né? Que ela faz parte. E você acredita que o seu trabalho, o seu projeto contribui para a preservação da cultura? Eu acredito que contribua, sim, porque, um exemplo, nesse livro aqui tem uma história que me foi contada por uma moça que a gente chama de Isabel. E eu transcrevi exatamente a forma como ela fala, né? É uma pessoa que mora na roça, que há poucos anos que foi Luz para Lá, com esse projeto Luz para Todos, antes não tinha. Então, nesse dia que eu recolhi essa história, e a gente ainda se reuniu do lado do fogão de lenha com uma lamparina no meio da cozinha e todo mundo ficou ali em torno daquela lamparina ouvindo aquela história, que é a história do caboclo d'água. E eu gravei, depois transcrevi e coloquei no livro e levei para eles lerem, né? Então eles se reuniram e se leram em um livro, né? E eles ficaram assim, nossa, mas a Miriam escreveu do jeito que a Bebel fala. Então, quando as pessoas se veem representadas, se veem escritas, elas veem que ela tem sim uma importância na sua comunidade, né? E isso é muito importante. E aí, uma pessoa que vê esse reconhecimento vai querer sim continuar contando histórias, contar outras histórias, né? Como na nossa cidade, lá em Santa Rita de Jacutinga, Minas, de onde eu vim, tem as pessoas que cantam calango, são aqueles versos de improviso. Tem um sanfoneiro, tem um pandeirista e dois ficam trocando versos de improviso. Quando eu chego lá, a primeira coisa, Miriam, vai ter calango, porque eles sabem que eu gosto, sabem que eu reconheço e eles gostam de cantar comigo lá. Então, isso vai ajudando a fomentar e não deixar morrer a cultura. Importante isso. E nessas obras de hoje, essa última obra foi a Navegação? Ou... Não, depois do Navegação teve o Ocre. O Ocre foi um livro que eu fiz, uma pesquisa feita aqui no Vale do Paraíba. São artistas, artesãos que fazem trabalhos de arte e de artesanato, que trabalham com barro, com pintura com terra, com artesanato em madeira. E a minha observação foi que esses artistas, eles faziam poesia sem escrever, sem as palavras. Então eu me interessei em pesquisar esse trabalho e escrevi sobre os trabalhos deles, né? Então, no primeiro momento, a ideia do livro foi destacar a poesia das mãos. O que os artistas, independente de ser com palavras, conseguem dizer com o seu trabalho, com o seu movimento, com o que constrói. E aqui nesse livro tem um poeminha bem pequenininho que eu gosto muito, que eu fiz em homenagem a as figureiras, que aqui no Vale do Paraíba é uma tradição. E tem uma figureira aqui na cidade que se chama Mudinha, que não sei se vocês já fizeram alguma pesquisa com ela.
Ela é mudinha porque ela é mudinha realmente, ela não fala. E ela constrói um trabalho chamado Chuva de Anjos. Ela faz uma estrutura com um santinho no meio, vários anjinhos pendurados, né? E é uma tradição aqui da nossa região, do nosso vale. Então eu escrevi para elas: chuva de anjos. No vale chovem anjos, nascidos das mãos da ternura, nos guardam enquanto enfeitam nossa estante. Então essa foi a minha homenagem para essas nossas figureiras, né? I said that's life. And as funny as it may seem,